Nós louvamos a Deus porque Ele renova sobre nós em bondade, graça e misericórdia o seu amor e a oportunidade de voltarmos a nos encontrar para unirmos nossas vidas, nossa fé e nossa voz em louvor e adoração. O culto é um privilégio que Deus nos dá, uma oportunidade que Ele nos oferece para celebrarmos tudo aquilo que temos entendido e recebido das suas dadivosas mãos. E Deus nos fala. E o falar de Deus nos orienta, dá sentido, razão para o culto. E hoje nós ouvimos o que Deus tem a nos dizer, abrindo juntos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, número 84. Vamos fazer uma leitura alternada de todo esse salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Felicidade estarmos aqui então para celebrar a nossa confiança nesse Deus. E uma maneira que temos de confiar em Deus é falar com Deus, é orar a Deus. E eu quero convidar o nosso irmão José Jorge, por favor, já nos conduza em oração à presença do Senhor. O microfone vai chegar até a você, para todos participarmos com você nessa oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, eternamente gratos, pelo privilégio que nos dás de nos reunirmos em Tua casa, estarmos nos Teus átrios, estarmos até mesmo à porta da Tua casa, do que habitar a tenda da perversidade ou da impiedade. Nós te somos gratos, Senhor, porque pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nós conseguimos entender a mensagem que Tu tens revelado a nós, através do Teu Espírito, Senhor. Nós te somos gratos pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, que na cruz morreu, resgatando-nos do nosso pecado. E é por isso que estamos alegres na Tua presença, Senhor, porque Tu nos aceitas, apesar dos pesares, apesar dos nossos pecados. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, na certeza de que, nos humilhando perante Ti, Senhor, nos sentimos mais fortes e engrandecidos também. Amém.
Nós te somos gratos pelos momentos de culto que temos na tua casa agora e pedimos que tu aceites o nosso louvor, a glória que dedicamos ao teu nome com as nossas vozes, e que o testemunho dado aqui, falado, possa ser também vivido durante a semana que hoje se inicia. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar a Deus com um hino, cuja letra vem de 1774, escrita por um grande escritor de hinos, John Newton. Uma música recente, mas uma verdade que permanece. Nós vamos pedir, Norberto, pode por favor tocar o hino inteiro para a gente se habituar, é o 226 dos nossos hinários. Vamos nos colocar em pé para louvarmos o Senhor. Bendito esse Deus que nos fala, e nós novamente ouvimos o Senhor no primeiro dos Salmos, Salmos de número 1. Nós vamos fazer uma leitura novamente alternada desse outro texto, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendita seja a palavra de Deus e grande privilégio que Ele nos dá de conhecer e ler juntos. Assente-se, por favor. Falar com Deus, colocar diante dEle nossa vida, como o hino acabou de nos lembrar, pedir o seu perdão, clamar também pela sua presença e pela sua paz. São grandes privilégios de fé. Então vamos usufruir desse privilégio, vamos falar com Deus em oração, colocar nossa vida, cada um de nós, por certo, traz consigo motivos para falar com Deus.
intercessão, preocupações. Vamos então fazer isso, colocar diante dele a nossa vida e orar de maneira pessoal. Oremos. Senhor, nós colocamos nossos motivos na Tua presença. Confessamos, ó Deus, os nossos pecados. Somos pecadores, mas cremos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, pagou toda a nossa dívida e por isso há perdão para os nossos pecados. Queremos, ó Deus, fazer isso num espírito sincero de arrependimento e no desejo de continuar a andar de maneira que agrade aos Teus olhos. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, suplicando que o Senhor venha nos dirigir, nos abençoar, nos livrar. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja presente em nossos lares, para caminharmos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que o Senhor nos ensine também no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vida comum. Que possamos ser levados, ó Deus, pela Tua mão, aonde quer que o Senhor desejar nos levar. Senhor Deus, também nós rogamos com o nosso país. Esse ano é um ano de tantos desafios para nós. Ser com aqueles que devem tomar as decisões, as grandes decisões. Que o Senhor ilumine, acompanhe e dá ao povo brasileiro, a Deus, o sentido da Tua presença, refreando o mal, a corrupção. Ensina-nos, ó Deus, a prestar o nosso testemunho verdadeiro, como esse texto do Salmo acabou de nos ensinar, a não nos determos em qualquer coisa que desagrade o Senhor, a não nos envolvermos com nada que venha prejudicar a Tua verdade e o testemunho dela. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor com gratidão, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. E o Senhor, em misericórdia e graça, haverá de atender cada uma das nossas orações, porque as fazemos confiando no nosso intercessor, que nos conhece e que cuida de nós, Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus juntos. Eu convido o conjunto a vir à frente para nos ajudar a adorarmos ao Senhor com cânticos. Pedimos para a amada igreja que se ponha de pé.
das maneiras de nós mostrarmos esse governo, esse reino de Deus em nossas vidas é atender ao chamado dele para investir no seu reino, sustentar a igreja e contribuir. Então, durante esse próximo cântico, nós vamos ter essa oportunidade de fazer isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, mas não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, mas não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, Antes de nos assentarmos, vamos ver quem está ao nosso lado e adora o Senhor conosco. Vamos nos cumprimentar em Cristo. Nós convidamos a Jaqueline a vir aqui à frente, por favor, Jaqueline. Jaqueline, com você hoje, quem está? Só você? Então, as crianças que têm de 2 até 11 anos, também venham aqui, por favor, ao lado da Jaqueline. Pode ficar mais ao centro aqui, por favor, Jaqueline.
Nós vamos orar a Deus. Se houver alguém voluntariamente que queira acompanhar a Jaqueline no momento da mensagem para as crianças, pode se apresentar também. Marcelo, você pode nos dirigir em oração, por favor? Senhor nosso Deus, diante do Teu altar depositamos nossos dízimos, nossas ofertas, com a esperança de que possamos utilizá-las da melhor maneira possível na construção do Teu reino. Amém. Orienta-nos nesse sentido. Queremos também agradecer pela vida das pessoas que dominicalmente têm contribuído para a formação de nossas crianças, as ensinando a Tua palavra, comandar na Tua vontade. Amém. Agradecemos pela vida delas. Também te pedimos para que esteja orientando e dando sabedoria para o pregador que falará essa noite. Amém. Que Teu Espírito esteja presente para nos iluminar e nos fazer entender exatamente aquilo que o Senhor quer nos passar. Amém. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Esse é meu neto. Vai lá, Felipão. Aí. Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a cada um e a cada uma na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos aqui, louvando a Deus. É preferível estar aqui, muitas vezes, do que estar na casa ou nas tendas da perversidade, como foi o salmo que acabamos de ler no início desse culto. Valorize esse tempo. Ele é precioso, ele pode não se repetir, e ele pode fazer toda a diferença na sua vida durante essa semana. Hoje é dia do homem presbiteriano. Parabéns a você, homem presbiteriano, pelo seu dia. Você tem uma grande missão. Nós temos uma grande missão. Eu espero que na mensagem desta noite, não só os homens, mas as mulheres também, as mulheres presbiterianas possam se colocar cada vez mais ao lado dos seus esposos, dos seus filhos, dos seus netos, para que possam apoiá-los e que eles possam fazer diferença nessa sociedade que está tão pervertida, carente de referencial masculino. A nossa tradição judaico-cristã sempre mostrou o homem como o líder da casa, o chefe de família. Essa imagem ela foi deturpando-se ao longo dos tempos. Homens que deveriam ser cabeça, como a palavra de Deus instrui, se tornam cabeças, mas de marreta, muitas vezes, massacrando, prejudicando. Mas Deus deu ao homem, quando o criou, um papel muito importante na liderança do lar, na liderança da sociedade. Não colocou a mulher em segundo plano de forma alguma. Os poetas dizem que a mulher foi tirada do lado de uma costela para ser companheira, auxiliadora, idônea, sem o qual o homem não vai conseguir cumprir o seu plano e o propósito que Deus tem para ele. Aliás, uma pregadora certa vez disse que Deus colocou o homem no sono profundo quando foi criar a mulher para que ele não desse palpite, porque ele poderia estragar tudo. Ele falou assim, eu não preciso da sua ajuda, eu vou fazer alguém que lhe auxilie na sua carreira. Então, o homem presbiteriano, pense no seu papel como pai, como esposo, como filho, como alguém que Deus tem chamado nessa sociedade para ser um referencial. Porque, infelizmente, os referenciais
masculinos que os nossos filhos estão tendo aí não são os melhores. Nem os super-heróis, que muitas vezes Hollywood, Walt Disney estão colocando para os nossos filhos, não são os melhores. O referencial que Deus quer para o seu filho é você, pai. É você, homem, cristão, que ama ao Senhor, ama a sua palavra e quer viver nos seus caminhos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, nós vamos ler os versículos 25 até o verso 35. Sentados mesmo como os irmãos e irmãs estão, mas com toda a atenção e reverência à palavra de Deus, ouçamos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos ler todos juntos novamente, está aí projetado na tela, o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra bendita para a nossa edificação nesta hora. Amém? Um dia em Atenas, na praça principal, Diógenes, o filósofo grego, andava de lanterna acesa em pleno dia. E os transeuntes abanavam a cabeça pensando que Diógenes havia enlouquecido. Ele que até vivia dentro de um barril e era sustentado e alimentado pela população. Mas era um homem sábio, um homem querido e um homem respeitável. E a sua atitude chamou a atenção e preocupou aquele povo. Será que agora Diógenes enlouqueceu? Alguns mais afoitos perguntaram a Diógenes o que ele estava fazendo àquela hora do dia com aquela lanterna acesa. E Diógenes respondeu àquelas pessoas o seguinte, que ele andava à procura de um homem de verdade, naquela sociedade pervertida, aquela sociedade que perdera tantos valores que Diógenes valorizava. Ele vivia numa sociedade que tinha grandes dificuldades em encontrar um homem no sentido verdadeiro da palavra, íntegro, respeitável, que pudesse servir de referência. Queridos irmãos, em muitas praças de cidades do nosso país e do mundo, o gesto de Diógenes poderia ser repetido. E certamente as dificuldades também seriam as mesmas para encontrar homens de que o nosso tempo precisa. Então, homem presbiteriano, nós temos um grande desafio diante de nós, de ser um referencial de Deus para essa sociedade pervertida. Mas, queridos irmãos, nos dias do profeta Jeremias,
havia também, parece que a mesma dificuldade. Israel havia seguido por um caminho onde se afastava cada vez mais do Senhor. E Jeremias precisou fazer algo que o Senhor lhe pediu. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Isso nos faz lembrar aquela história de Abraão orando para que se encontrassem homens piedosos e justos ali em Sodoma e Gomorra, se aquela cidade poderia ser liberta. Mas agora é a nação de Israel que estava com falta de referenciais, de pessoas comprometidas com a justiça, com a verdade, para que aquela cidade pudesse ser perdoada. Mas Ezequiel é mais contundente ainda. Ele diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Com que tristeza Deus olhava para o seu povo e não via alguém que pudesse se colocar na brecha. O desejo de Deus era ver este povo, o seu povo escolhido, convertido dos seus maus caminhos. E para isso ele precisava de uma pessoa apenas, disposta a reparar o muro arrebentado e ficar na passagem, na brecha, intercedendo pelo povo. Mas ele não achou nenhum. Como também vemos no tempo de Isaías, e por isto sobreveio a desolação sobre o povo. Esta profecia de Ezequiel mostra que Deus está à procura de uma pessoa digna de ficar em pé diante dele. Jeremias falava do mesmo tipo de pessoa, de pesquisa que Deus estava fazendo. No Antigo Testamento, as cidades eram cercadas por muros. Sobre eles, nas esquinas, em pontos estratégicos de visão, ficavam os guardas. Eram os primeiros encarregados da sua proteção. E eles ficavam de prontidão durante 3 horas. Depois descansavam durante 3 horas e voltavam ao trabalho num revezamento que durava o dia inteiro. Era um trabalho necessário, era um trabalho árduo, exigia disciplina, exigia treinamento, exigia vigilância, exigia paciência. E essa figura de alguém que está lá na brecha do muro é usada para se buscar um intercedor por Israel, pelo povo, pela nação escolhida. E hoje nós precisamos também de homens que se ponham na brecha, homens de oração, homens que Deus procura para fazer a sua vontade. Mas quem era Simeão? Simeão era homem justo e piedoso. É a única coisa que nós sabemos desse homem. Mas era o bastante para qualificá-lo como este que Deus chama para um tempo de crise moral, crise ética, crise política. Precisamos de homens assim, justos e piedosos. Geralmente nós nos lembramos de Simeão apenas no Natal, porque ele está relacionado à apresentação do menino Jesus no templo, como nós lemos, cumprindo a lei, o que a lei dizia. Mas que bom quando nós pensarmos em Simeão e o relacionarmos sempre ao Natal, porque ele vai estar relacionado com Jesus. Era isto que este homem fez a toda a sua vida, aguardou a chegada de Jesus. A sua esperança nele, a esperança de que o Messias chegaria, era a esperança que ele precisava para Israel. Simeão era este homem, então, justo e piedoso. É tudo o que nós sabemos dele. Até
dizer que ele era um homem idoso, baseado no que lemos aqui, pode ser temerário. Nós não sabemos a idade dele. O fato dele dizer, agora descansa em paz o teu servo, nos leva a crer que talvez ele seria um homem idoso. Mas não importando a sua idade, mas certamente ele possuía uma família. Eu fico pensando como este homem influenciava a sua família. Eu fico pensando na esposa deste homem. Eu fico pensando nos filhos deste homem. Podendo chegar em casa e ver a sua esposa, os seus filhos, e os seus filhos o amando, o respeitando, tendo Simeão como uma referência de justiça e de temor a Deus. A palavra justo expressa a atitude em relação aos homens. Nas suas relações sociais com as outras pessoas, ele demonstrava ser um homem justo. E o fato dele ser temente mostra a sua atitude para com Deus. A sua relação com Deus era uma relação correta. Era um homem que temia a Deus, que respeitava a Deus, que estava constantemente no templo para adorar a Deus. Ele tinha um relacionamento correto com o Senhor. O Senhor que se revelara a Israel. Mas eu fico impressionado porque Simeão está ali no templo. E ele talvez se diferencie de todos os outros homens que iam ao templo para adorar ou para servir ao Senhor. E Deus nunca deixa de ter testemunhas assim, fiéis e comprometidas com Ele mesmo, em lugares e tempos onde é necessário se ter um referencial. E aqui está diante de nós, um homem que serve de referencial para cada um de nós. Nós também fomos chamados, queridos irmãos, para fazer diferença em meio a uma geração perversa e corrompida em que vivemos, onde nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. É isso que Paulo exorta a igreja de Filipos a fazer. Voltando os olhos para o nosso texto, nos últimos dias da igreja judaica, quando a iniquidade era enorme, existiam em Jerusalém homens piedosos como Simeão. A religião havia decaído muito em Israel quando Cristo nasceu. A fé de Abraão tinha sido corrompida pela doutrina dos fariseus e saduceus, que Jesus Cristo teve tantos embates depois no seu ministério público. E a tirania do Império Romano oprimia o povo. Era um tempo de crise, era um tempo onde se fazia necessidade de ter homens piedosos, mulheres piedosas, como se cita logo em seguida a profetisa Ana, fazendo diferença naqueles dias, para que Israel pudesse ter esperança. Deus tem procurado também, queridos irmãos, em nossos dias, homens e mulheres fiéis, comprometidos com Ele, para fazerem diferença. A pergunta que se faz é a seguinte: você e eu somos um desses chamados por Deus para fazer essa diferença? Olhe um pouquinho à sua volta e veja o que está acontecendo no mundo. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de trevas, de corrupção, de imoralidades nunca vistas. O referencial masculino na família, na sociedade, está no mínimo, comprometido. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós precisamos de homens que se levantam neste tempo para estar na brecha, para estarem orando, para estarem intercedendo. Homens que fazem diferença. Você quer ser um deles? Simeão nos ajuda a saber como nós podemos fazer diferença nos dias atuais. Primeiramente, homens que fazem diferença são homens íntegros e comprometidos com Deus e com a sua palavra. Simeão era este homem, justo e piedoso, comprometido numa sociedade corrompida, a ser um referencial, a fazer diferença, a ter um caráter diferente nas relações sociais. E também de dar o seu testemunho de que servia ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O Salmo 15
deveria ser para nós homens o que Provérbios 31 é para as mulheres. Há no Salmo 15 uma descrição maravilhosa de um homem justo e piedoso, que deseja ser santo como Deus é santo. O versículo 2 descreve esse homem, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Este é o homem, a descrição de um homem íntegro e comprometido. Você precisa entender que integridade aqui não significa que você vai ser perfeito. Integridade aqui significa que quando você errar, você vai ser íntegro o suficiente para se desculpar, para pedir perdão, reconhecendo assim o seu erro. Sem abrir a sua autoridade como pai, como esposo, como filho, reconhecer o seu erro. Se diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que esse homem não era perfeito de modo nenhum. Mas era um homem íntegro de coração na sua relação com Deus. Quando confrontado pelo Senhor, ele se rende ao Senhor. Ele vê que a sua vida estava totalmente distante daquilo que Deus queria. Ele se volta para o Senhor. Homens íntegros são esses que se voltam para o Senhor quando erram, quando falham. Um homem piedoso é descrito como alguém que anda com inteireza, faz o que é justo, porque o andar exemplifica a integridade. Em outras palavras, ele é o que ele parece ser. Ele é o que ele diz que é. Mas nós vivemos numa sociedade que gosta de maquiar aquilo que a pessoa é. Nós conhecemos as pessoas só superficialmente. E sobre a superfície há uma máscara, há uma maquiagem. Mas o homem íntegro, ele é de fato o que ele é. O que ele sabe que é na presença do Senhor. A piedade, ela é demonstrada na prática da palavra e não somente do ouvir. É Tiago quem diz isso com contundência para nós. Torne-se um ouvinte praticante da palavra. Um andar piedoso é guiado pela integridade e mostra obras de justiça. Estes são homens íntegros e comprometidos. E Simeão era um homem assim. Mas homens que fazem diferença são aqueles homens que têm uma visão diferenciada. Simeão diz: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quando você olha à sua volta, o que você espera, o que você aguarda em relação à sua família, em relação à igreja, ao seu trabalho, à sociedade, enfim, ao mundo. As pessoas que frequentavam o templo naquela época talvez estivessem desesperadas, sem esperança para a sua vida particular e para a nação, cumpriam os seus rituais, porém as suas vidas estavam vazias, sem sonhos, sem esperança, sem perspectivas futuras de mudanças. Com Simeão, entretanto, não era assim. Eu fico pensando aquele homem entrando no templo e observando cada mãe com uma criança no colo, esperando que fosse aquele o menino que ele tanto esperava. Ele tinha uma visão diferenciada, ele aguardava com esperança. Nós não sabemos quanto tempo ele aguardou, mas essa palavra aguardar que é usada aqui significa ou diz respeito a uma espera bem específica. Isto é, a pessoa que espera, ela dirige o olhar e toda a sua atenção àquilo que vem, que há de suceder. E esse aguardar faz parte do amadurecimento de toda a verdadeira espiritualidade. E o servo que aguarda é sempre o servo mais fiel, que aguarda dessa maneira. E assim Jesus destacou alguns que aguardavam a vinda do rei. Quando você olha para a sua família, para seus filhos, para seu cônjuge, qual a esperança que nutre a sua vida? Que planos e propósitos você tem
para a sua vida e da vida da sua família, Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não queria ninguém de fora do seu serviço ao Senhor. Ele não queria ninguém de fora da aliança que o Senhor estava fazendo com o seu povo. E ele via então com esperança, ele olhava para o futuro projetando que toda a sua família serviria até o fim ao Senhor. Homens que fazem diferença têm um olhar diferente sobre a sociedade. Você tem tido este olhar para dirigir corretamente os seus negócios, a sua família, a sua casa? Homens que fazem diferença são homens de oração. Simeão era um homem de oração, com certeza. Todo o contexto mostra isso. E uma das orações tradicionais judaicas dizia isso: que eu veja a consolação de Israel. O judeu ia ao templo e orava: que eu veja a consolação de Israel. Podes crer que Simeão ia ao templo e orava, e buscava o Senhor. Em casa ele orava, ele buscava o Senhor. E essa oração foi respondida quando Simeão viu Jesus Cristo no templo. Ele aguardava, e nesse tempo de espera, ele falava com o Senhor. Ele tinha íntima comunhão com o Senhor. Ele lhe pediu que não morresse antes que os seus olhos pudessem contemplar a salvação. E ele foi atendido. Quais têm sido os motivos de oração para a sua casa, para a sua família? Você tem orado pela conversão de alguém na sua casa que ainda não se rendeu a Cristo e pedido com toda a intensidade: Senhor, que eu não morra antes de ver a conversão do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu tio, do meu avô? Homens de oração são aqueles que se colocam na brecha para estar diante de Deus. E estar na brecha é buscar a orientação de Deus. Estar na brecha é orar. A missão de estar na brecha se cumpria na intercessão pela terra, pelo povo. E nós temos que ficar na brecha para orar pela família. Esses homens que mantêm essa comunhão íntima com Deus e que fazem diferença são homens guiados pelo Espírito Santo. O texto nos diz no versículo 25 que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. É interessante que esta palavra, esta frase que está construída aí, parece significar continuamente com ele. E no Antigo Testamento nós lemos que o Espírito vinha sobre as pessoas em ocasiões especiais. Mas uma presença contínua do Espírito era rara antes do Pentecostes. E isso veio acontecer plenamente no dia de Pentecostes. Isso significa que a plenitude que Simeão tinha era algo especial. Algo especial. O Espírito o conduziu ao templo no exato momento em que Maria e José apresentavam o menino Jesus. As páginas do Novo Testamento relatam também, no livro de Atos dos Apóstolos, que Filipe foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo para evangelizar o eunuco. Homens que fazem diferença são homens guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está continuamente guiando a vida deste homem. Enchei-vos do Espírito. É o mandamento da palavra de Deus. E homens presbiterianos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo se queremos fazer diferença na vida da nossa igreja, da nossa família, da sociedade onde que estamos. Mas são homens também instruídos pela palavra. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Um homem perseverante em sua fé. Quantas vezes ele foi ao templo e voltou para sua casa sem ver o cumprimento da promessa? Mas Simeão levava a sério a profecia. Ele levava a sério a palavra de Deus. O Senhor prometeu a Moisés que levantaria outro profeta igual a ele. E eu espero isso. Os profetas prometeram, falaram do Messias. Ele tinha um compromisso sério e ele era instruído pela palavra de Deus. Ele aguardava a consolação de Israel. E nós levamos a sério a palavra de Deus?
Talvez devemos nos corar de vergonha, porque até os crentes do Novo Testamento só tinham o Antigo Testamento para ler. Nós temos hoje a revelação completa. Hoje, no início da classe beta, a classe Fundamentos da Fé, que estuda as doutrinas da Confissão de Fé de Westminster, nós falamos um pouco do histórico da Assembleia que se reuniu para formar a nossa confissão de fé, sistematizar as principais doutrinas da nossa igreja. E lendo um pouco da história daqueles quase 6 anos que aqueles 120 teólogos reunidos buscavam a presença de Deus para formular aquele trabalho, nós lemos que eles faziam diariamente jejuns e orações. Um tempo de leitura das Escrituras Sagradas, de meditação, de exposição e de oração em jejum antes de prepararem esse documento maravilhoso que a Igreja Presbiteriana tem, que é a Confissão de Fé de Westminster. Aqueles homens fizeram diferença. Os resultados do trabalho daqueles homens, marcados pela direção do Espírito Santo de Deus e pelo compromisso sério com a palavra, buscando através da oração a instrução de Deus, fez com que esse documento se tornasse relevante para nós ainda hoje, porque a palavra de Deus é relevante. Homens instruídos pela palavra. Quanto tempo você tem se dedicado à palavra? Eu falo isso para nós pastores também, que muitas vezes estamos tão preocupados com o texto que vamos pregar no domingo, que às vezes não dedicamos aquele tempo maior para a meditação pessoal, para a contemplação de Deus. Nós corremos o risco de um ativismo muito grande, de nos afastar daquilo que deve ser a nossa principal ferramenta, a palavra de Deus. São homens obedientes à vontade de Deus, aqueles que vão fazer diferença nos seus dias. O versículo 27 diz: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. É interessante que a palavra Senhor, que é usada por Simeão, não é o termo comum, Kyrios, para Senhor, mas o autor recorre à expressão déspotes, soberano, imperador. O seu intuito é esse, é de estar realmente como servo totalmente submisso ao rei e soberano. O servo, o escravo para um judeu, este conceito não tinha conotação de trabalho penoso, mas de honra e de privilégio. Foi usado para Israel como nação por muitas vezes, mas foi especialmente associado a personalidades famosas no Antigo Testamento, incluindo grandes homens como Moisés, como Davi, como Elias. Todos esses homens eram servos ou escravos do Senhor, estavam totalmente rendidos à sua soberania. E homens que fazem diferença numa sociedade, numa família, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Movido pelo Espírito, ele foi e ele disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Você tem sido instruído pela palavra e tem sido um ouvinte praticante dela. A sua vida de obediência, custe o que custar, tem sido grande pela palavra de Deus. E finalmente, esses homens que estão perto assim do Senhor, esses homens que são guiados pelo Espírito Santo, instruídos pela palavra, obedientes em tudo ao Senhor, eles são profetas em sua geração. Simeão ergue a sua voz e apresenta uma profecia a respeito daquele menino. Versículo 34. Este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Tudo isso se cumpriu na relação de Jesus com as pessoas. Muitos o receberam, foram abençoados, colocados de pé. Muitos o negaram. Ele foi alvo de contradição. E ele tinha uma profecia específica para Maria. Também uma espada, Maria, traspassará a tua própria alma.
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Maria não pôde trazer um cordeiro para a oferta, mas ela traz algo melhor. Ela traz o verdadeiro Cordeiro de Deus. É apresentado ali no templo. E ele é anunciado como o Messias prometido, aquele que daria a sua vida para o nosso resgate. Queridos irmãos, pessoas assim, homens assim, são abençoadores. Simeão os abençoou, diz o versículo 34. Homens, mulheres, crentes comprometidos assim com o Senhor e com a sua palavra, abençoam aqueles que estão à sua volta. Abençoam com o seu caráter, com a sua atitude, com a sua palavra, com o seu amor, com a sua dedicação. Homens assim são abençoadores. Simeão os abençoou. E pessoas assim podem descansar em paz. Podem colocar a cabeça no travesseiro ao final de um dia árduo de trabalho e dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que o desejo do nosso coração seja o de ter este mesmo tipo de intimidade com Deus que Simeão teve. Simeão representa muitos homens anônimos e pouco conhecidos, mas que são tementes e comprometidos com Deus. Conhecidos por ele, assim como Deus conhecia seu servo Jó e disse, o Senhor disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Homens presbiterianos, que Deus nos dê a graça e a misericórdia de sermos esses que fazem diferença na família, aqui na igreja e na sociedade. Eu gostaria de pedir você, homem, que se colocasse de pé nesta hora. Homem presbiteriano, homem que hoje está aqui conosco na igreja ouvindo essa mensagem. Eu gostaria de orar por vocês. Gostaria de pedir que Deus nos abençoasse de tal forma que nós pudéssemos ser este que Deus procura desde o Antigo Testamento para se colocar na brecha, para ser um homem de atitude, um homem que represente bem a causa de Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai santo e querido, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite, Senhor. Obrigado porque aqui nós temos aprendido do Senhor, da tua palavra, para sermos homens melhores, pais melhores, filhos melhores, esposos melhores, cidadãos melhores. Mas temos que te confessar, Senhor, que muitas vezes temos errado o alvo. No amor que deveríamos dedicar à nossa família, ao cônjuge, aos filhos. Quantas vezes, Senhor, nos rendemos ao ativismo, à correria do dia a dia, e não nos debruçamos sobre a Tua palavra para dela adquirir forças, ter a nossa fé aumentada. Ó Senhor, perdoa-nos aquelas vezes em que não temos sido referencial na nossa casa, na nossa família. Principalmente quando deixamos de amar como deveríamos amar as nossas esposas, ó Deus, e cuidar delas com amor, para que os nossos filhos possam observar como um homem deve tratar uma mulher. Ó Pai querido, nos perdoe quando nós não temos sido exemplo para os nossos filhos, de verdade, de justiça, temos mentido, temos tratado outros, não com dignidade, mas muitas vezes temos sido injustos. Ó Senhor, perdoa o nosso palavrear,
porque da nossa boca tem saído coisas que não são dignas, Senhor, de um homem de Deus. Perdoa-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, para que o que sair da nossa boca, para aquilo que os nossos olhos enxergarem, aquilo que nós fizermos, ó Deus, esteja de acordo com a Tua vontade. E assim possamos ser homens que fazem diferença num momento da nossa sociedade que carece desse modelo masculino. Perdoa-nos, Senhor, fortalece-nos, e nós te agradecemos pelos homens que o Senhor tem levantado nesta igreja, e que eles sejam aqueles que o Senhor vai encontrar para estarem na brecha, em oração, rogando para que coisas novas aconteçam nas nossas vidas. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar este hino, Brilha no meio do teu viver. É isso que a palavra de Deus nos chama a fazer, a sermos luzeiros, a resplandecer neste mundo que está em trevas. Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor. Nas coisas mínimas, simples, brilha no meio do teu viver. Receber a bênção. Irmãos e irmãs, povo de Deus aqui congregado, irmanado à igreja, espalhada em tantos endereços por este mundo afora. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tendo misericórdia de vós e dirigindo o vosso caminhar por caminhos de paz. No nome de Jesus Cristo e para a glória do nosso Deus eterno. Amém.
Gostaríamos de saber se há alguém que está conosco hoje à noite, está nos visitando, se houver, pudesse colocar em pé um instante, por gentileza. Gostaríamos de destacar a sua presença. Acredito que não. Muito bem. A nossa igreja está comemorando 55 anos de organização. Esse mês de fevereiro é um mês em que nós louvamos a Deus pela sua bondade repetida nesse tempo da nossa história. E nós vamos receber a primeira reunião de ano do Presbitério de Campinas aqui como parte das nossas comemorações de gratidão a Deus. A igreja presbiteriana é uma igreja que existe em federações, e essas federações são chamadas de presbitérios. Então, o nosso presbitério virá até a nossa igreja para a sua primeira reunião de ano, na sexta e no sábado. E nós convidamos você a participar do culto de abertura, que vai acontecer na sexta-feira que vem, às 20 horas. Então, se você puder, venha estar conosco e participar desse momento importante, não só para a nossa igreja, mas para as igrejas presbiterianas aqui do nosso presbitério. Sexta-feira que vem, às 20 horas, o culto de abertura dos trabalhos do Presbitério de Campinas. Também você recebeu junto com o boletim uma folha amarela, porque nós estamos em processo para eleger diáconos em nossa igreja. E a igreja está sendo convocada a participar ativamente desse processo. Você que é membro da igreja, nós convidamos e precisamos das suas orações, da sua indicação de nomes, para que a igreja escolha aqueles homens que vão conduzir esse ministério tão importante e significativo da igreja, que é a sua diaconia. Então, contamos com você, com a sua piedade e com a sua seriedade, nesse momento tão importante quando a igreja escolhe oficiais, que é esse caso. Eu peço que você, por favor, dê atenção ao boletim, para que nele você possa se informar sobre como é que Deus tem nos conduzido e como cada um de nós pode se envolver no trabalho do Senhor, a nós confiado. Que Deus nos dê, então, essa semana bendita na presença dEle.